para a construção do cos, né, que é aquela faixa que vai ao redor da cintura pra gente, que faz o acabamento da calça, né? A gente vai pegar um pedaço de papel, né, que vocês podem pegar uma tira de papel que ela tem que ter no mínimo uns 15 centímetros mais ou menos de largura. Tô usando aqui como uma margenzinha de segurança. E o comprimento tem que ser um pouco maior que a cintura, que o contorno da cintura, né? Então, nesse caso, como eu tô usando o tamanho 42, a minha cintura tem 74 centímetros. Então, eu tenho que usar um pouquinho mais que 74, que no sentido vertical. Então, o primeiro passo é, vou traçar aqui um ângulo, né? O vértice do ângulo, uma reta na horizontal e uma na vertical. E essa que está na vertical, ela tem que ter o comprimento do contorno da cintura. Então, como o meu tem 74 centímetros, a que eu estou usando, então eu vou traçar uma reta aqui de 74 centímetros. Lembrando que aqui do início da borda, a gente deixa uma margenzinha de um pouco mais de 5 centímetros, tá? Porque a gente vai usar esse espaço também para colocar a margem para costura. Vejam que aqui eu coloquei, né, 74 centímetros de comprimento, né, que é a minha medida total da cintura. Além desses 4 centímetros, desses 74 centímetros, que é o contorno, né, eu vou aumentar mais 10 centímetros. Então, eu posso aumentar tanto aqui para baixo quanto lá em cima, por isso que a gente deixou até essa margenzinha. Mas aqui eu vou aproveitar essa reta, né, e aqui eu vou aumentar mais 10 centímetros. Marquei 74, agora eu vou aumentar mais 10 centímetros. Então, venho aqui e marco, né, 10 centímetros. E vou colocar esse ponto em esquadro, ó. Tracei uma reta, né, na horizontal. E nessa reta eu vou demarcar 10 centímetros também. Eu vim aqui e marco 10 centímetros, né? E na reta que tá lá em cima, que eu marquei como sendo o nosso ponto de partida, eu vou marcar 10 centímetros também. Então, vou fazer praticamente um retângulo. E agora eu vou unir esse ponto com o de lá de baixo que a gente acabou de fazer. Se você não tiver uma régua grande que une os dois, né, você pode fazer dessa forma. Vai marcando de 10 em 10. E depois é só unir os pontos. Então, eu fiz vários pontinhos aqui, com a medida de 10 centímetros, e agora eu vou unir eles. E vejam que fechei o retângulo, né? Que na verdade é o nosso cos. Agora eu vou dividir essa faixa, né, esse retângulo ao meio. E vou marcar uma reta bem aqui, ó, de fora a fora. Então, se eu sei que ele tem 10 centímetros de largura, então eu vou marcar aqui 5 centímetros. E vou marcar uma reta bem no meio. Então, veja que essa faixa que eu acabei de fazer, né, que vocês também vão fazer no molde de vocês, ela determina como sendo o nosso fio. Então, o nosso cos, na verdade, ele é dobrado. Então, são duas partes, mas essa linha que nós acabamos de fazer no meio, delimita as duas partes. Uma que vai ficar do lado de fora e a outra que vai ficar do lado de dentro, que é o avesso. Então, aqui em cima a gente não vai precisar passar uma costura, porque já vai ser um tecido só. É uma folha de tecido só, uma tira, né? Que vai ser dobrada. Então, aqui, nas duas extremidades, eu vou marcar 5 centímetros e vou fazer um pique. Então, olha só, vou colocar aqui, vou posicionar a fita e vou marcar 5 centímetros, ó. Das duas extremidades. E já vou aproveitar e já vou escrever aqui as especificações, né? Esse é o fio, né, o do meio. Que eu coloquei, né, as especificação. Lembrando que ele é cortado uma vez, porque é dobrado, né? E agora a gente só vai cortar aqui no contorno.
E aqui, ó, onde a gente fez aquela marcação de 5 centímetros, a gente vai fazer um pique. Então, aqui está finalizado o cos, né, o cos tradicional da calça. E aqui os piques que a gente fez, só para vocês entenderem, ele é dobrado. Que um lado vem pra frente, né? Esses 5 centímetros ele vai ficar por dentro, na fase da costura. A gente coloca 5 centímetros pra reforçar a costura, pra ficar mais durinho o tecido, porque de um lado é onde vai ser feita a casinha do botão. Então, pra não correr o risco do tecido rasgar, né? Então, ele precisa ficar um pouquinho mais firme. Então, um lado vem assim. Então, ó, ele tá dobrado, né? Aqui eu dobrei, só pra vocês entenderem, ao meio. Um é dobrado pelo lado de dentro, né, pra dentro, e o outro não é dobrado, porque aqui é onde vem a braguilha da calça. Então, ela fica embutida aqui, e aqui a gente só vai perder 1 centímetro, né? Mais um, só pra vocês entenderem, fica por cima do outro. Então, esse é o cos tradicional. É praticamente uma faixa reta de tecido dobrada ao meio, costurada na cintura da calça. Esse é o cos tradicional. Agora, se, por exemplo, você não quiser colocar um zíper, quiser colocar um zíper com a braguilha, né? Quiser colocar um zíper na lateral. Então, ele vai para a lateral. Então, isso aqui vai para dentro. Isso outro exemplo, caso você for optar por não colocar uma braguilha tradicional. Se da sua calça for na lateral, ela vai ficar aqui para a lateral, a abertura. Então, essas duas partes vão começar na lateral, dar a volta na cintura e terminar também do mesmo lado, na lateral. Então, para os dois modelos, tanto com a braguilha ou com a abertura na lateral, a braguilha lembrando que é na frente, né? O mesmo cos, vai ser o mesmo cos. Uma faixa de tecido, né, comprida, dobrada ao meio. E é esse o cos.